Olá, galera do canal Arena Apologética. Hoje estamos aqui com mais um debate aqui no seu canal de debate do YouTube. Então, esse debate ele é feito em 3 blocos, tá certo? O primeiro bloco tem 40 minutos, vai ser a duração desse primeiro bloco, onde terá 10 minutos para cada um explicar o seu ponto de vista sobre o tema. Se apresenta aí para a galera. Bom, pessoal, eu me chamo Paulo Furtado, né? Sou aqui do Maranhão, Imperatriz, necessariamente, né? Sou membro da Igreja Assembleia de Deus desde 98, né? Tem mais aí de 20 anos aí, graças a Deus. Estão ressuscitando novamente e um dos maiores expositores disso é a Igreja Adventista, no caso. Não digo todos, né? Porque eu não posso generalizar, né? Mas uma boa parcela dos adventistas defendem veemente, né, a observância do sábado e despreza as outras festas judaicas, né, que também tinha tanta importância quanto o sábado judaico, né, que também é uma festa que foi dada especificamente a Israel. Isso é bem nítido na literatura judaica, né, que somente Israel observou o sábado, né, e por sua vez, que já não é uma questão judaica, mas sim uma interpretação extra-bíblica, né, que os adventistas acreditam, né, que existirá um decreto dominical e esse decreto será a marca da besta, né, onde ninguém vai poder comprar e vender, né, quem não tiver essa marca. Veja que até é difícil de imaginar isso, nem pela própria imaginação a gente consegue projetar como vai ser feito, né, esse decreto dominical, nem na ficção a gente consegue entender como vai ser esse decreto dominical, porque de certa forma, infelizmente, essa é a minha opinião, né, não passa de ilusão, né, de fantasia deles mesmos, né. Infelizmente, muitos acabam acreditando e fazem essa diferença entre os irmãos, né, dividem a igreja. E no momento que eles fazem isso, essa divisão é onde há o problema, né, e é nesse sentido que os cristãos estão, nós aqui, os cristãos que crê somente na Bíblia, né, porque infelizmente a igreja adventista, embora eles acreditam que a Bíblia é a única regra de fé, mas, no entanto, eles acreditam em outra fonte de inspiração, tanto divina quanto o que é encontrado na Bíblia, né? E por conta dessa confusão, porque uma hora eles dizem que a Bíblia é suficiente, e outra hora diz que os livros, no caso da profetisa deles, são tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Tá certo? Eu poderia alongar mais, mas eu acredito que essa é suficiente. Ok, finalmente. Janilson Salgado, você pode aí fazer uma apresentação rapidinha aí para a galera? Meu nome é Janilson, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, e estou aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, né? Dividir ali aqui o pensamento, né? Com o irmão Paulo, né? E estamos aqui para aprender, tá? Eu sou um eterno aprendiz, tá bom? 10 minutos, pode ficar à vontade. Então, como já foi dito, né, claro que eu não vou usar muito, não vou fazer muito uso dos textos dos Antigos Testamentos, tá, para enfatizar o sábado, se é para ser guardado ou não. Eu creio que as pessoas que estão aqui nos assistindo, a maioria, né, eles creem sim que o sábado era guardado lá no tempo passado, né, principalmente no Antigo Testamento, né, com os patriarcas e, enfim. Então, vamos lá. Mas é claro que eu irei falar de Jesus, né, que se realmente ele guardou ou não o sábado, ou se teve alguma coisa que ele informou para os discípulos, falando que haveria uma certa mudança ou não, ok? Então, vamos lá. Então, claro que Deus, todos nós sabemos que Deus criou, Deus fez ali os 10 mandamentos, né, escreveu, né, conforme está escrito em Êxodo 31, verso 18, com o seu próprio dedo. Mas será mesmo que Jesus desconsiderou o que o Pai fez? Né? Então, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal da Assembleia de Deus, na página 43, confirma, falando de, por exemplo, um bezerro de fundição. Por exemplo, Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, infringiu as normas de conduta estabelecidas por Deus, a fim de agradar o povo ao qual servia. Então, cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento, né? Então, se Jesus tivesse quebrado o quarto mandamento, sem dúvida, ele seria como Arão, ao fazer um bezerro de ouro, a respeito do fazer imagem de escultura e por aí vai, né? Então, será mesmo que Jesus fez o que Arão fez, quebrando um dos mandamentos? Por exemplo,
a profissão que Jesus tinha na época era o quê? Era carpintaria e como rabino, né? Rabino, né? Na carpintaria, ele trabalhou até 30 anos, e rabino de 30 anos em diante, né? Então, diante da sua profissão, nós não encontramos nenhum relato bíblico dizendo que ele pegou a sua ferramenta e foi para a carpintaria trabalhar no sábado. Ele não fez isso, tá? Então, mas há quem diga que Jesus fez, por exemplo, curas no sábado, como prova de que ele quebrou, ou seja, desqualificou o sábado. Mas será que realmente isso é uma quebra de um mandamento de curar no sábado, por exemplo? Então, muitos estudiosos consideram os debates, por exemplo, as curas que Cristo realizou no sábado, como atos intencionais provocatórios, destinados a mostrar que o mandamento do sábado não tinha mais a mesma força. Um escritor chamado Danielo, né, deve ser essa pronúncia, ele defende, por exemplo, que nos episódios de cura, Cristo aparece concretamente como inaugurando o verdadeiro sábado ali, né, ou seja, um domingo. E o outro também, que eu gostaria de mencionar, Rodolfo, né, expressa a mesma convicção, e ainda mais, ele enfatiza, dizendo, por exemplo, quando escreve que o mandamento do sábado não estava meramente sendo posto de lado pela atividade curadora de Jesus, estava simplesmente sendo anulado. Essa é a tese dele, né? Então, nesse caso, assinalaria alguns versos ou seja, para dar sentido, se de fato, para saber se tem sentido ou não o que ele disse, tá? Em Lucas, capítulo 6, versículo 1, lá fala assim, a questão da espiga de milho, né? No sábado, eles colheram a espiga de milho e colheram e comeram ali, tá? Para matar a fome. Então, o que Jesus fez diante dessa situação? É claro que os fariseus ali acusaram Jesus, dizendo que os discípulos estavam fazendo algo que não era lícito fazer no sábado. Mas, se você for analisar, a própria resposta de Jesus diz assim, que o que fez Davi, que entrou no templo e que comeu do pão que não era lícito comer, etc. Mas quem estava ali? Estava Davi com seus sacerdotes ali. Lembrando que eles estavam no auge da lei judaica ali, né? No auge da lei mosaica, eu posso assim dizer. Mas Davi entrou no templo, comeu do pão, e que não era lícito comer. Apenas os sacerdotes poderiam comer aquele pão ali. Mas espera aí, Davi comeu e não teve nenhum problema. Agora, se Davi tivesse comido aquele pão com barriga cheia, essa seria, com certeza, Cristo justificando, por exemplo, Davi teria ali, seria fulminado, talvez, né? Seria penalizado por ter feito aquilo, se tivesse com a barriga cheia. Então, Deus usou com misericórdia com Davi, assim se deu para com os discípulos, que eles estavam com fome, andando pela seara, comeu pão ali. Então, essa foi a justificativa que Cristo usou para dizer que o motivo pelo qual os discípulos estavam tirando aquele pão ali. Então, eu quero dizer que, diante desse fato, aquelas regras, por exemplo, com relação ao sábado, que os discípulos criaram regras que nem eles mesmos conseguiam, eles guardavam. Então, Cristo veio quebrar as regras judaicas e não a lei de Deus, né? Então, por exemplo, mesmo naquela época, a questão de matar, né? A primeira matança que se houve foi com relação ao cordeiro. Matou o cordeiro como forma pedagógica de ensinar o homem. Mas foi quem foi que permitiu que essa ação não seria pecado, então? Foi o próprio Deus. Então, quando Deus permite, tal coisa vira lei. Até quando Deus permite que não pode matar, por exemplo? Aí resta a gente fazer uma pesquisa sobre esse assunto posteriormente. Detalhes. Assim se dá com o sábado. Eu posso fazer coisas no sábado, que isso quis ensinar, para o benefício do homem. Então, a lei, ela usa também para com misericórdia. Que o próprio mandamento, que é o primeiro mandamento, aliás, o segundo mandamento, conforme está escrito lá em Levíticos, né? Que amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, tem situações no sábado que eu posso fazer para benefício do homem. Um exemplo, comprar remédio, né? Levar um enfermo doente, no hospital, o doente, no caso, né? E se um carro de um amigo atolou no sábado, eu posso parar, simplesmente, se eu estou indo para a igreja, ajudá-lo, mesmo que eu suje a minha roupa, etc. Estarei fazendo um trabalho beneficente ao próximo e etc, tá? Então, as pessoas confundem
que a mesma regra que os fariseus colocavam naquela época, que não pode isso, não pode aquilo, então as pessoas usam de uma forma diferente que, não, os fariseus não pode guardar o sábado porque estarei infringindo tais coisas. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, que tinha mais coisa para falar, eu percebi que tem 3 minutos já para terminar aqui o assunto de questão. É claro que eu queria falar da questão também da cura do homem com a mão mirrada também. Ali, Cristo fez perguntas, eu estou resumindo o resumo aqui também, gente. Por exemplo, é lícito fazer o que no sábado? Fazer o bem? É lícito matar ou dar a vida no sábado? Quando levou aquele homem ali. Então, Cristo curou, mostrando para ele que o sábado é um dia para fazer o bem e não fazer o mal. E também, para resumir, claro, não vou tentar entrar muito nesse assunto, um fato curioso que eu gostaria de mencionar é a Mishnah, por exemplo, também conhecido como Mishnah, né? Posso assim dizer. Uma das principais obras do judaísmo rabínico diz a esse respeito, por exemplo, em qualquer caso que exista uma possibilidade de vida estar em perigo, a lei do sábado deve ser posta de lado, viu? Que a própria lei, que muito tempo atrás existia antes de Cristo chegar ali, essa lei deixa bem claro que tais coisas podia fazer. O exemplo, o sacerdote também violava o sábado e não era cúmplice daquilo. Olha que estava no auge da lei, né, naquela época. Então, nesse caso, o que Jesus fez foi certo, dentro da lei. E outro fato curioso também, que eu gostaria de mencionar, é a respeito de Paulo. Paulo também, ele agiu conforme a lei. Mas, mais adiante, eu vou mencionar o texto, se não me engano, está em Atos 28, verso 7, que fala que os atos que Paulo fez, aliás, as ações que Paulo fez, não era de prova para que eles perseguissem Paulo a ponto de matá-lo. Não era prova, porque, segundo Paulo, ele agiu dentro da lei judaica. Então, subentende-se que Paulo também era um guardador do sábado, assim como os demais apóstolos, ok? Então, e voltando para Cristo, por exemplo, um fato bem curioso. É claro que Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo repetiu, ou seja, fez o que Cristo fez, né? Então, se a gente for voltar aqui, considerando rapidamente a última advertência que Cristo deu a respeito da destruição de Jerusalém, diz assim, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Então, tem várias explicações sobre isso aqui, né? Então, a questão da fuga, por exemplo, então, poderia ser embaraçosa para aquelas pessoas daquela época. Por exemplo, portões que, se fosse num sábado, os portões estariam fechados, né? Se fosse, por exemplo, se ele estivesse na igreja, seria pego de surpresa, tá? Então, o sábado era um obstáculo, assim como se deu para com o inverno. O inverno também era obstáculo. O inverno ferrenho, por exemplo, você estará dentro de casa. Então, se a perseguição acontecesse num dia de um inverno, então muitos cristãos seriam pegos de surpresas. Só um detalhe para concluir. Mas se Cristo disse assim, orai para que essa fuga fosse no sábado, para quem ele disse isso? Foi para os judeus ou não cristãos? Eu ia dizer judeus, né? Cristãos em geral. Parei por aqui. Ok, Paulo. Tá a postos aí? Anotou tudo? Abre aí o seu áudio. Anotei. Abre aí o seu áudio. 10 minutos. Anotei, Ronaldo. Vamos lá. Certo, Ronaldo. No caso, eu vou dar a minha opinião sobre o tema ou eu vou refutar ele? Você vai falar só para me achar aí, parceiro. Você vai falar o que você analisou aí do que ele disse e os seus contrapontos sobre o que ele disse. 10 minutos para você. Sim. Vou pôr aí na tela. Você pode ficar à vontade, pode iniciar. Bom, primeiro o nosso amigo Salgado, ele começa citando a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ele já tinha, no privado, ele já tinha citado essa Bíblia, e eu perguntei para ele se ele tinha ela fisicamente, né? E ele disse que sim. Isso é bom, porque no momento que a pessoa usa uma literatura de terceiro para tentar se basear na crença pessoal dele, ele tem que tomar cuidado, né, no sentido de mostrar para o público que está ouvindo a ele o pensamento, no geral, que essa Bíblia fala, né? E essa Bíblia de Estudo Pentecostal, se eu tiver tempo, eu vou estar mostrando aqui, que ele é enfático em dizer que o sábado é uma cerimônia que apontava para Cristo.
Logo, o comentarista bíblico dessa Bíblia, é claro que ele vai falar exatamente o que está escrito. Se você vê lá sobre a Páscoa, ele vai dar a sua opinião das virtudes da Páscoa dentro daquele contexto de Israel, né? E vai aplicar, obviamente, ao contexto cristão. Eu vou estar lendo aqui, nessa Bíblia de Estudo Pentecostal, em Mateus, capítulo 12, dessa mesma Bíblia, né, que ele citou. Ainda bem que eu trouxe ela, né? Mateus, capítulo 12, versículo 1, né? Na nota de rodapé dessa Bíblia, aqui é aquela questão de Jesus, né? Que Jesus é acusado por violar o sábado, por quebrar o sábado. E Jesus, em momento algum, Jesus nega que quebrou o sábado. Não vamos entrar no mérito se ele quebrou ou não. Essa não vai ser a nossa discussão. Pelo menos eu não quero que seja o viés da nossa debate seja isso, né? Porém, Jesus se justifica. Inclusive, o próprio Salgado fala isso, né? Que Jesus foi acusado de quebrar o sábado e Jesus se justifica mostrando que o sábado poderia ser quebrado, né? E o Salgado admite isso abertamente, é um grande passo, porque foram poucos os adventistas que falam abertamente, né? Que o sábado poderia ser quebrado e ficar sem culpa. Porque literalmente está escrito isso. Eu vou ler o texto bíblico primeiro que fala e depois vou ler a nota da nota do estudo da Bíblia Pentecostal. Diz assim o versículo 5. Ou não teres lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa. Jesus isso perguntando para eles. E mais tarde ele continua falando e dá o exemplo do animal que cai numa cova, que os judeus iam lá e resgatavam o animal. Né? Então, eles mesmos sabiam que o sábado poderia ser quebrado. E o nosso amigo Salgado, na sua áudio de apresentação, demonstra que o próprio judaísmo acreditava que o sábado poderia ser quebrado. Isso é um fato, isso é verdade. Ele até cita aí uma literatura judaica, né? Se a vida do humano estiver correndo em risco, o sábado é deixado de lado. Isso é fato, porque o sábado é cerimonial. Não se aplica, por exemplo, ao primeiro mandamento. Uma vida de alguém está em perigo, né? Ou você adora Buda ou essa pessoa é morta. Se você adorar Buda para salvar a vida de alguém, você violou o mandamento. Não há um consenso de dizer, se eu adorar Buda, o meu irmão vive, mas ali foi uma idolatria. Não há exceção. Só há exceção quando são leis cerimoniais, né? E na nota, agora eu vou ler aqui a nota, diz assim, a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal. O sábado semanal grego, né? Do grego sabaton, que significa repouso, cessação. Era o 7º dia, ele explicando, né? Sobre o que era essa lei dentro do judaísmo. Aí ele fala aqui no segundo tópico. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. E ele cita Colossenses 2:14 a 16. E cita Romanos, capítulo 14, Gálatas, capítulo 4, 9 e 11, quando Paulo diz, né, guardar os dias, meses e anos. Eu vou estar lendo esse texto aqui, por viva voz, para que todos vejam, né? Então, a Bíblia Pentecostal deixa claro que o sábado é uma lei cerimonial, não porque ela não seja, porque a Bíblia diz que é cerimonial. Quando você lê lá em Levítico, capítulo 23, dos versículos 1 e 2, diz literalmente que o sábado é uma solenidade, né? Uma santa convocação. E essas duas palavras são sinônimos de cerimônia, né? Então, o segundo ponto, né? O meu amigo Salgado fala sobre Jesus, sobre a cura, né? Que Jesus curou no sábado, né? Óbvio, né? A benevolência, a lei da benevolência é superior à observância do sábado. É claro que Cristo faria isso e fez várias vezes e ensinou as pessoas a fazerem isso. Que o sábado poderia sim ser deixado de lado para se cumprir uma lei que sobrepõe a sua observância. Inclusive, o próprio Jesus aqui, em Mateus capítulo 12, dá o exemplo de um animal que caísse numa cova, né, num buraco. O judeu poderia lançar a mão e tirar aquele animal dali, mostrando que o sábado poderia ser quebrado, poderia ser violado e ficar sem culpa. É interessante que Jesus diz aqui, ó, em Mateus capítulo 12, versículo 5, né? Não teve que os sacerdotes no templo violam o sábado, fica sem culpa. Pois eu vou digo que quem está aqui, quem é maior que o templo. Né? Então, Jesus, porque também o templo era um lugar sagrado, também um dos requisitos
que não era permitido um gentio, né, ou alguém impuro, entrasse dentro do santuário, né, principalmente nas suas partes lá do santo e dos santos. Era um lugar puro. Que alguém entrasse, quebrava a santidade daquele templo e precisava fazer todo um processo de purificação para eles voltar a se tornar santos. Jesus está demonstrando ali que ele é superior ao templo, né? E, obviamente, demonstrando aqui, como o tema é o sábado, demonstrando que o sábado, sim, poderia ser violado e ficar sem culpa, ser quebrado e não receber a culpabilidade por isso. Quando, né, obviamente, que ele deu o exemplo, quando supera a necessidade, quando uma lei sobrepõe a observância do sábado. Outro exemplo aqui que ele dá, né, sobre Paulo, né, que Paulo guardou o sábado, né. Bem, se você bem observar, a Bíblia não diz necessariamente que Paulo observou o sábado, né, mas vimos os exemplos dele evangelizando no sábado, pregando no sábado, cultuando Deus no sábado, então sobrepõe que nós, por uma inferência, acreditamos sim que o sábado, que o Paulo, né, observou o sábado, mas não como um mandamento para a igreja, mas porque ele era judeu e cumpriu esses certos rituais cerimoniais, sem problema não, porque não há perca nenhum. Ele mesmo diz, por exemplo, sobre a circuncisão, que a circuncisão é boa, quando a pessoa tem a dignidade, né, de guardar a lei. Então a circuncisão em si mesma ela é boa, né, mas não tem valor algum para nós cristãos hoje. E em aqui em Coríntios, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Coríntios não, irmão. Atos capítulo 21. Nós vimos aqui Paulo consagrando, fazendo voto de Nazareu, que é raspar a cabeça. Né? Esse era um voto que ele fez, é uma lei judaica que ele está cumprindo. No versículo 24 do capítulo 21 de Atos, ele diz assim, um apóstolo falando para ele, né? Toma este contigo e santifica com eles e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há naquilo de que fora informado acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Versículo 25 do capítulo 21 de Atos. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já nos havemos escrito, e achando por bem que nada disso observeis, mas que só guardeis do que é sacrificado ao ídolo, e do sangue, do sufocado e da prostituição. Então, Paulo aqui está observando certas leis judaicas que foi livre para os cristãos. E o que era que ele fazia, irmãos? No versículo 26 diz assim, então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com ele, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer em favor de cada um deles a oferta. Que oferta é essa? Sacrifício de animais, que está registrado em Números, capítulo 6, versículo 2, e Números também, do capítulo 13 e 18, que eles ofereciam pelo voto de Nazareu um animal em sacrifício. Então Paulo, como judeu, ainda praticava o judaísmo, mas deixava claro que os cristãos gentios não precisavam observar o sábado e nem as práticas judaicas. Ele, por conveniência, obviamente, por estar numa situação de risco, ele observou certas práticas judaicas sem problema não há perca nenhuma, se circuncidar, guardar a Páscoa, Pentecostes, fazer sacrifício, não há perca nenhuma. O problema é quando você impõe a igreja a fazer isso. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço a participação. Ok, Paulo. O Janilson tá aí? Janilson? Opa, Janilson tá ali. Ô, Paulo, é o seguinte. Você agora vai continuar, né? Mais 10 minutos, que agora você vai expor a sua base, tá ok? Agora você vai falar aí o que você entende do tema e expor o seu posicionamento sobre do sábado para o domingo, né? Esse é o tema, tá bom? Então, fica à vontade aí, mais 10 minutos. Agora você vai falar a sua base. E aí o Janilson Salgado vai anotar tudo e vai colocar a prova em 10 minutos que você falar, hein? Fica esperto, hein, rapaz? Vai lá, fica à vontade. 10 minutos. Pode começar.
Seu áudio está fechado. Eu vou voltar o seu tempo aqui. Abre o seu áudio do microfone e pode começar. Bom, para a gente entender a questão do sábado para o domingo, a gente precisa saber, primeiro de tudo, o que a Bíblia diz sobre o sábado, a importância do sábado para Israel, né? Por que Deus deu o sábado e qual era a finalidade que o sábado apontava. Bem, nós sabemos, né, que pela tradição cristã, que essa ideia, por exemplo, de 10 mandamentos não é uma lei que é separada da Torá. Os 10 mandamentos, elas fazem parte da Torá. Hoje, pegou na boca do povo, né, que nós devemos observar os 10 mandamentos, né? Que, claro, né, ninguém nega isso, né, que não devemos deixar de observar os princípios do decálogo ou de toda a lei judaica. Mas o que a gente deve entender, primeiro de tudo, é que a lei de Deus, ela é una. Ela não é uma lei dividida no sentido oposto, né, que 10 mandamentos permanecem e o resto foi abolido, né? Não existe isso. O que existe é, Deus deu uma lei para Israel que teve um fim, que era conduzir a Cristo. Cristo veio, foi estabelecido um novo testamento, uma nova aliança, com novas promessas, a qual os princípios dessa velha aliança permanecem dentro do cristianismo, não como o cumprimento da letra da lei, ou seja, não precisamos fazer sacrifício de animais, não precisamos guardar a Páscoa, não precisamos guardar o Pentecostes e, obviamente, não precisamos observar a letra da lei do sábado. Mas como princípio, esses mandamentos permanecem na igreja. Que princípios são esses? Adoração, justiça, fidelidade, amor e fraternidade. Era isso o objetivo que essas cerimônias apontavam. Era isso que essas cerimônias conduziam os fiéis judeus, uma fidelidade com Deus, né? Se aproximar de Deus através dessas práticas que eles faziam, né? Então, essa lei, primeiramente, que nós estamos discutindo aqui, necessariamente do sábado, tinha sido dado por um objetivo específico. Primeiro, lembrar que Deus é o Criador, né? Essa é a primeira ocorrência, né? Porque Deus deu o sábado. E a primeira ocorrência, seguindo as Escrituras, não tradição de homens, né? Não literatura extra-bíblica, é o que a Bíblia diz, o assim diz o Senhor. A primeira menção que o sábado aparece se encontra no livro de Êxodo. Deixa eu pegar aqui o texto. Êxodo capítulo 16, quando o povo recebe o maná, recebe a instrução do maná e passa a observar, né, as instruções de Moisés. Olha, vocês vão colher o maná durante 6 dias, mas no 6º dia vocês colhem em dobro, porque no 7º dia será o sábado, né? Ali é a primeira vez que o 7º dia é chamado de sábado, né? Em lugar nenhum, se você ler a Bíblia, né, qualquer leitor, seja ele o mais hábil, né, aquele que tem o maior conhecimento, quanto o mais leigo, né, aquele que está no primário ainda, aquele menino de 6 anos, 7 anos, que aprendeu a ler, ele pegar o livro de Gênesis e ler de Gênesis a Apocalipse, ele vai saber, pela própria leitura nítida das Escrituras, que a primeira ocorrência do sábado se dá em Êxodo 16. É a Bíblia que diz isso, não é eu que digo, não é a minha fé que acredita assim, ou o meu ponto de vista, é a própria palavra de Deus, né? Que diz assim, né? Versículo 15, né? E havendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto, né? Se falando sobre o maná que caía do céu, né? E no versículo 29 diz assim, deixa eu pegar aqui o texto, porque eu acabei não... Sim, versículo 26 diz assim, 6 dias colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que no 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vinde, visto que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos deu pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então tá, nesse texto aqui a gente vimos que Deus deu a instrução a Moisés, o povo foi instruído sobre o maná, e mesmo assim, no 7º dia,
eles saíram para colher. E Deus fala novamente com Moisés, eu dei a instrução para você, você falou para o povo ouviu, e mesmo assim estão fazendo ouvido de mercador, ou seja, ouvindo, mas não obedecendo. Né? Eles ouviram a instrução, mas não obedeceram. E assim, Moisés passa a dar novas instruções a ele, isso por viva voz. Né? Até então, a lei não tinha sido sancionada. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, Deus dá a Páscoa, a primeira Páscoa ali, eles comem a Páscoa, vê a instrução da Páscoa, mas nada ali estava sendo escrito, tudo sendo por oral, né? Deus instruindo Moisés e Moisés instruindo o povo, né? Através também do seu irmão Arão, né? O segundo passo que nós chegamos na jornada para entender essa questão é Êxodo capítulo 20, quando Deus sanciona a lei do sábado e ordena como ela deve ser observada, né? É ali como deve ser feita, né? E o sábado tinha sido dado por essa razão peculiar, lembrar que Deus é o Criador, lembrar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Essa foi a primeira finalidade do sábado. A segunda finalidade que Deus deu ao povo, a observância do sábado, se encontra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13, diz assim: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho. Nele, nem tu, nem teus filhos, e nem tuas filhas, né? E no versículo 15 do capítulo 5 de Deuteronômio diz assim: porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, a segunda razão por que Deus deu o sábado foi a libertação. Né? Sem a libertação de Israel, o sábado não existia na forma de mandamento. Como eu sei disso? Pela palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, de Gênesis a Êxodo, se dá um intervalo de 2.600 e poucos anos, 2.605 anos de história bíblica. Né? Nesse período, o sábado não era conhecido, o sábado não era observado e o sábado nem existia na forma de mandamento. Somente após a libertação, Deus sanciona o sábado pela primeira vez e ordena e diz por que o povo deve observar o sábado. Para lembrar que Deus é o Criador e lembrar que Deus é o libertador, como diz aqui no versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito. O interessante agora, meus irmãos e amigos, é que o sábado, para entendermos a questão do domingo, também devemos entender por que Deus deu o sábado. Eu mostrei agora as duas razões. Isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Né? Quando Cristo, né, em Paulo, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que nós somos, né, a cruz, o Calvário, em Jesus Cristo. Quando Cristo ressuscita, nos torna uma nova criação. Em Jesus, nós somos uma nova criação. A sua criação é restaurada. Essa criação que caiu, que pecou, ela será restaurada. Então, cumpre-se o primeiro princípio, né, que Deus tinha dado o sábado. Né? E o segundo princípio, né, que é a libertação, enfatiza Cristo como nosso Redentor. Jesus, quando ele disse lá em João 8,32, que nele encontrará descanso. Se cumpre perfeitamente o segundo requisito, né, que lembrava a libertação do Egito. Hoje em Jesus somos libertos do pecado, da injustiça e do juízo. Então Cristo, o fim da lei, né, como diz lá em Romanos 10, né, que o fim da lei é Cristo para todos aqueles que crê. Né? E aqui em Mateus 11, 27. Vamos lá ver aqui o que diz Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho quiser revelar. Né? Então, Cristo é a revelação do Pai. Né? Por último, nós vemos aqui a jornada para entendermos essa questão. Eu vou estar dando continuidade, porque meu tempo já acabou. Tá certo?